Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, como ficou de eu passar um vídeo para vocês, né? Uma explicação sobre o curso, o que vai cair, né? Vou tentar fazer alguns pequenos, mas bem pequeno mesmo, uns exemplos práticos aqui para você ter uma noção, né? O que você vai estar aprendendo, vai estar fazendo, o que você vai estar fazendo todo dia, né? Então, beleza. Então, vamos lá. O curso é o seguinte, né? Você vai aprender sobre modelagem, desenvolvimento de aplicativo móvel, né? Você vai aprender sobre banco de dados, né? Como eu já falei, modelagem, você vai estar aprendendo lá a parte do front-end, aquela pessoa que cuida da parte, né, de todo o layout, da organização da página, de deixar aquela página bonita, acessível, né, uma usabilidade para o usuário, certo? E então essa é a pessoa que vai cuidar do front-end. O front-end é tudo a parte de design, layout da página, né? Ou seja, de uma aplicação web, ou uma aplicação móvel, ou até mesmo um sistema desktop, tá? Beleza, então, front-end. Back-end é aquela pessoa que vai cuidar da parte da lógica. Então, assim, a pessoa pode trabalhar em conjunto, né? Tem pessoas que faz a mesma coisa, faz o front-end, faz o back-end. Então, é aquela pessoa full stack, aquela que faz tudo, né? Cuida do banco de dados, né? Mas tem equipes que só pessoas trabalham com design, o layout da página. Tem pessoas que só trabalham com a lógica. Tem outros departamentos que só trabalham com banco de dados, né? Outras pessoas responsáveis por isso, certo? Então, você vai aprender front-end, back-end, como eu já falei para vocês, banco de dados, aprender a fazer API, fazer requisição de API, né? Fazer várias funcionalidades, várias coisas. Criar um site, criar um sistema, criar uma aplicação desktop, né? Você vai aprender as linguagens de programação, que tudo para você criar isso você precisa saber uma linguagem de programação. A gente vai aprofundar em uma, depois a gente vai passar para outras, né? E assim para vocês conhecer como é as linguagens de programação e para você se adaptar, ver qual é aquela linguagem que você gostou mais, se adaptou mais, né? E assim você ter mais facilidade, tá bom? No curso é o seguinte, no final do curso você tem um projeto final para entrega, né? Você tem uma avaliação SAEP também para ser feita. Nessa avaliação você é feita a medição dos seus conhecimentos, né? Para obter uma nota. E durante o curso também você passa por diversos projetos. A gente passa vários projetos para você se praticar, né? Praticar, porque a programação em si é prática. Se você não praticar, não vai. Fica difícil, tá? Então, todo dia, você tem que estar colocando a mão no código, tá bom? Estudando um pouquinho, ficou com dúvida, amanhã volta de novo, ficou com dúvida de novo, depois volta de novo, e assim vai. Beleza? Então, vamos lá. Então, você já está sabendo o que vai cair no curso, né? Salário muito, mas muito bom, né? Aí depende aí do seu nível, júnior, né? Aí vai até surgir para cima lá. Júnior, sênior, né? E vai. Outra coisa, pessoal, é o seguinte, salário muito bom, né? Como eu já falei para vocês, salário é muito bom, mas muito bom. Horário, você tem flexibilidade de horário e você pode atuar em diversas áreas, pode escolher, né, qual que você quer, tá bom? Servidor, front-end, back-end, banco de dados, né? Dispositivo móvel, pode ser um desenvolvedor para aplicativos móveis, certo? E então, bora lá. Agora eu vou fazer aqui um exemplo com vocês, né? Um exemplo prático, tá? Eu vou criar aqui, ó, criar bem aqui, eu vou abrir aqui, vou aqui em download. Em download, pessoal, eu vou criar aqui uma pasta chamada de projeto, tá? Projeto. Vou fechar aqui. E aí, pessoal, você precisa, né? Eu não falei o que é o front-end assim para vocês terem um exemplo, né? Vou falar aqui rapidão, depois eu volto aqui novamente no detalhe que eu ia falar para você agora. Então, ó, o front-end é isso aqui, ó. Uma página do Instagram. Isso aqui que vai abrir agora é o layout, tá? Isso aqui é o layout da página. Por exemplo, lá no front-end você vai colocar um ícone, né, do seu sistema, colocar um título, né, vai aplicar cores, né, animações desses textos, aplicar uma imagem,
Ele criou aqui, ó, um campo, né? Um campo de e-mail, um campo de senha, um botão, né? Links, né? Para recuperar senhas, né? Aqui tem como você criar uma conta e como você entrar com uma outra conta também, tá bom? Então, é isso aí, é o front-end, essa pessoa que vai cuidar por tudo aqui. E o back-end é quando você clicar aqui, digitar um e-mail, digitar uma senha, se esse e-mail e essa senha existe no banco de dados, está validado, ele vai entrar e vai carregar o seu perfil. Se esse usuário não existe, a senha não existe, ou a senha está correta, ou o e-mail está incorreto, ele vai retornar um erro e você não vai conseguir acessar, tá? Então isso aí é a parte da lógica, o back-end que fica por trás, se a pessoa não vê, tá bom? Beleza. Pessoal, então assim, para você começar a programar, a gente usa aqui várias linguagens aqui no desenvolvimento. Nós usamos PHP, Python, né? Usamos também o Kotlin, né? O Kotlin para algumas aulas de desenvolvimento web, a gente fez alguns aplicativos, né? Então a gente usou o Kotlin também, tá? E banco de dados. Aí você tem aí o banco de dados MySQL, né? Você tem vários bancos de dados, né? Por exemplo, o banco de dados do... Lembrar aqui o nome aqui. Um banco de dados que ele já vem incluso em uma ferramenta que você já tem todas as funcionalidades só do jeito de você usar. Mas esse é um banco de dados que ele é o SQLite, tá? É o banco de dados que você utiliza só para em modo de desenvolvimento. Em modo de produção, você tem que usar já um banco de dados já para modo de produção. MySQL, né? SQL Server, por aí vai, tá? Beleza? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer aqui um exemplo prático, tá? Só para você entender. Eu vou fazer só um pouquinho mesmo aqui do front-end e depois fazer um exemplo aqui também do back-end, tá? Então, você precisa também, pessoal, esquecendo aqui, abrir aqui o Opera de novo, você precisa instalar essa linguagem de programação aí. Se nós estivermos utilizando aí o Python, então você tem que baixar o Python, instalar ela na sua máquina para ela ser reconhecida, né? O interpretador e executar sem erro aí o código, tá? Então temos que baixar ele aqui, ó, tá? Outra coisa que a gente tem que baixar também é uma IDE, uma ferramenta, né, de código, de edição de código. Nós utilizamos aqui o VS Code, tá? São ferramentas gratuitas, você não precisa pagar nada por ela, tá? Então, VS Code. Espera ela abrir aqui e você clica aqui em Download, tá? Eu já tenho todas essas ferramentas instaladas, aqui não tem erro para instalar, é só baixar, depois executar ela com 2 cliques e avançar, avançar, avançar. Não tem erro, tá? Então eu vou abrir ela aqui, ó, VS Code. Esperar abrir. Provavelmente eu vou ter um projeto aqui aberto, mas eu vou fechar ele aqui, ó. E a gente vai começar aqui, ó. Então eu vou vir aqui, ó, Files, Close Fold, fechar a pasta, o diretório, né? E aí é o seguinte, pessoal, eu vou clicar aqui em File, vou abrir uma pasta, um folder, vou aqui em Download, abrir a pasta Projeto e clicar em Selecionar. Pronto. Certinho, já abriu o diretório. Só que nesse diretório não tem nada de projeto, não tem nada de arquivos aqui feito. Vou clicar bem aqui para autorizar tudo, tá? E aí, ó, aqui do lado de cá, você vai clicar com o botão direito, New File, e vamos criar um arquivo aqui. Eu vou criar esse arquivo com o nome index.html, tá? Então, tudo que tiver essa extensão .html no final é uma página web, tá? Então, aí agora, na hora que você cria esse arquivo web, né, esse arquivo .html, você pode criar agora a estrutura desse arquivo, tá? E a estrutura desse arquivo, você começa ele com, por exemplo, doctype HTML. Tá falando aqui que o tipo desse documento é um documento HTML, tá? E aí, ó, como você tá vendo aqui, eu tenho uma extensão que ele já até pega aqui para mim, cria um modelo, ó, ele fala aqui, ó, nem vou terminar digital. Ele fala que no segunda linha você vai criar a tag do próprio HTML, vai colocar a linguagem PTBR, quer dizer o quê? Que esse documento vai ser português. Aí você vai criar uma tag de header, vai colocar um meta char7, certo? Olha bem aí. E o TF8. Aqui, pessoal, ele está falando o seguinte, que aqui vai reconhecer todos os tipos de caracteres, tá? E aí nós temos aqui o meta viewer port, content wide device, né? Aqui é para fazer a parte de visualização de uma página em diversos dispositivos, né?
fazer a parte aí de reconhecer em cada tela diferente, porque tem tela de celulares que é mais pequena, né? A responsividade. Tela de notebook, tela de tablet, então assim ele vai reconhecer, tá? E logo abaixo você tem aqui o título, tá? Title, e aqui você coloca o nome do projeto. Por exemplo, primeira página web, beleza? Esse é o título da nossa página. E aqui, ó, fechamos aqui, ó, porque temos tag que abre, né, que tem tag que só tem abertura, mas não tem um fechamento, mas tem tag que, se você abriu ela, você tem que fechar. HTML, fechamos aqui embaixo. Dentro da tag HTML, nós temos o header, que é o cabeçalho da página, e logo abaixo nós temos o body, né? Dentro do body é onde você coloca aí todo o conteúdo da página, tá? Logo aqui a gente colocou aqui, ó, bem-vindo ao projeto. Esse aqui é um título, tá? Tudo que tiver com essa tag H1 é um título, tá? O título principal, o título maior. Então, pessoal, aqui a gente já tem, eu tenho aqui, ó, o Live Server, que é um servidor, né, para desenvolvimento, para você já ver essas páginas automaticamente. Se eu clicar aqui, vamos esperar ele abrir aqui. Ele vai abrir essa página para nós e a gente vai ver lá o que a gente digitou. Ó, vou guardar aqui. Pronto. Bem-vindo ao projeto. Olha o título que a gente colocou lá. Primeira página web, tá? Aí, ó, esse texto ele está com a cor preta, né? Ele está com o cor de fundo em branca. E aí é o seguinte, vamos fazer algumas alterações básicas e simples para você ver aqui, tá? Então, ó, se eu quero mudar a cor desse texto, eu preciso de usar aqui o CSS, né? Que é o arquivo de estilização, o arquivo que vai fazer a modificação, né? Onde vai deixar o seu texto todo animado, bonito, com outras cores, onde vai organizar toda a estrutura aí desse HTML, tá? Beleza? Então, o que eu vou fazer? Você pode fazer de duas maneiras. Dentro do body, você pode criar esse style. Style. Criou aqui duas vezes, tá? Mas eu vou fechar um aqui. Você pode criar aqui o style. Faltou aqui, pessoal. É aqui, ó. Style, tá? Beleza. Dentro do style, eu posso vir aqui e falar o seguinte, ó. Tudo que tiver em H1, a cor vai ser blue. Já apliquei uma cor nesse texto. Vamos ver se funcionou? Só vim aqui, tá lá, uma cor em azul, tá? O que eu poderia fazer aqui também é o seguinte, ó. O tamanho desse texto vai ser de 100 pixels. Se eu voltar lá de novo, esse texto está bem grande, tá? Então, assim, é coisas bem básicas aqui do HTML, tá? Bem básica dos básicos. Pessoal, mas é o seguinte, olha só, nós criamos esses arquivos de style dentro do body. Assim, pessoal, vai virar uma bagunça, né? Vai virar uma bagunça porque esse texto vai ficar muito, esse arquivo aqui do HTML vai ficar muito, mas muito grande, porque a estilização é muito mesmo. Então, o que nós vamos fazer? Nós criamos, né, um arquivo separado de estilização, tá? Então, esse arquivo daqui eu vou apagar. E o que a gente faz é o seguinte, vim aqui, botão direito, New File, e nós criamos um arquivo aqui, ó, de estilização, com o nome de Style, certo? Então, aqui dentro, a gente vai fazer a estilização aqui dentro. Só que se eu vir aqui e falar assim, ó, H1, vai ter a cor, que a gente fez aquela hora, cor blue. E o tamanho, font size, tamanho de 100 pixels. Olha só, vamos voltar aqui para você ver. Não vai acontecer nada. Por quê? Porque agora eu tirei daqui de dentro. Quando eu tirei aqui de dentro, né, do nosso arquivo, ele não reconheceu. Eu tenho que importar ele aqui, ó, colocar ele aqui dentro do meu cabeçalho. Então aí eu venho aqui e coloco, ó, link, view, style, sheet, um href, e aqui eu vou colocar o style, css e fecho. Opa, fecho aqui, ó. Pronto. Agora eu posso voltar lá que é para dar tudo certo. Pronto, está aí, certo? Então aqui fica fácil e também organizado. Não tem uma bagunça misturada com estilização, com a estrutura da página do HTML.
Outra coisa que eu posso fazer aqui também é o seguinte, dentro do body, body. Quem é um body, Cristiano? O body aqui é tudo que for estrutura, né? O corpo, o que vai estar, tudo que vai estar dentro da nossa página é o body, tá? Então, body, eu vou aplicar uma cor, né? Uma cor de fundo. Observa só que o body aqui está branco. Vamos colocar aqui uma cor. Deixa eu colocar aqui uma cor. Vou colocar aqui, ó. Você não utiliza mais o color, você usa o background color, tá? E eu vou usar aqui essa cor aqui, ó. Opa. Você pode usar a cor em hexadecimal, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, F0, vai ficar branco. C0, bora ver que cor vai ficar com cinza aqui. Então, olha aí a cor. Entendeu? Você pode usar as cores em hexadecimal, ou então você pode criar a variável, aplicar essas cores, né, hexadecimal a uma variável e aplicar aqui, beleza? E o que é uma variável? Não entendi o que é uma variável, rapaz. Eu não expliquei para você o que é uma variável, né? A gente vai entrar lá na parte da lógica, tá? Eu poderia criar aqui, mas a gente vai entrar na parte da lógica. Então, pessoal, é o seguinte. O HTML ele é bem simplesinho aqui, né? Como eu mostrei para vocês aqui, mas ele é muito além desse aqui. Mas muito mesmo, tá? Então, vamos fazer aqui um outro arquivo, que é a lógica. Vou clicar aqui novo aqui, e vou colocar aqui como aula01.py. Então, tudo que você utiliza aqui, ó, aula1 e o .py, quer dizer que é um arquivo Python, tá? E aqui no arquivo Python é onde você faz a lógica. Por exemplo, se eu criar uma variável, a variável vai ser aqui, ó, name, aqui em português, nome, vai receber um valor, tá? Que valor é esse? Cristiano. Esse é o meu nome. Então, esse nome Cristiano, ele está armazenado aqui. Então, toda vez que eu precisar, né, desse nome aqui, eu não vou precisar digitar Cristiano de novo. Eu vou usar a variável, tá? Então, beleza. Então, vamos abrir aqui o terminal, new terminal. Abrir o terminal para me mostrar para vocês aqui, ó. Beleza. Eu quero colocar uma mensagem na frente e depois printar um nome para o nome dessa pessoa. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, print. Esse print, ele vai mostrar aqui no terminal para nós o resultado final. Então, eu vou colocar aqui, ó. Olá. Olá, não, olá, não, parei, olá. Peraí, olá. Vou fechar aqui. Vou colocar aqui, ó, olá, nome, vírgula, abrir aqui de novo, seja bem-vindo. Só fazer isso aqui, tá bom, não vai ficar muito grande. Beleza. Será o que vai acontecer aqui? Então vamos executar, tá? Aqui ele tá me dando um erro, tá bom? Vamos ver qual erro que ele tá me dando aqui. Tem duas aqui. Aí ele tá falando que eu tenho que concatenar aqui. Mais. E vamos ver como que vai acontecer aqui na saída. Se vai dar algum erro ou se ele vai executar. Ó, olá, Cristiano. Seja bem-vindo. Viu aí? Isso aqui é uma lógica, tá? Uma variável, na verdade, né? Que você pode fazer uma lógica com ela. Eu poderia usar um if de condição. Se o name for igual a João, aí, aqui, ó, João, printa para nós aqui. Olá, João, né? Opa, tenho que fechar aqui. Name, opa, nome, abrir aqui. Concatenar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, se nome... Epa, errando aqui, pessoal. Se o nome for igual a João, printa para nós isso aqui. Print
traduzir para vocês aqui, ó. Se o nome for igual a João, então vamos printar o nome que é João. Beleza? Mas caso, que é o else, caso não for, não é. Vou colocar aqui João mesmo, tá? E aqui tem que ser entre aspas duplas. Então vamos ver se vai acontecer alguma coisa aqui. Vamos lá. Olá, Cristiano, seja bem-vindo. Não é o João. Viu aí o que não é o João? Então, o name lá não é João. Então, vou colocar João aqui. Vamos ver se vai acontecer agora. João. Agora aqui, como aqui o name é igual ao João, ele tem que falar, né? Seja bem-vindo, João. Vamos lá. Olá, João, seja bem-vindo. Viu aí? Olá, João, seja bem-vindo. Então é isso aí, pessoal. Aqui a gente fez, né? Aqui é porque a gente printou, né? Pode até tirar isso aqui, ó. Printou 2 vezes. Tá? Printou 2 vezes. Vamos executar aqui de novo. E ele fala aqui, olá, João, seja bem-vindo. Mas se for outra pessoa que não é o João, porque aqui eu estou fazendo uma condição, ó. Se o name for igual ao João, então printa, olá, João, seja bem-vindo. Se não é o João, printar, não é o João. Tá certo? Aí, beleza. Então, vou limpar aqui de novo aqui, ó, para você limpar o terminal CLS e vamos executar de novo, ó. Vai lá. Olá, João, seja bem-vindo. Então, eu vou colocar aqui que não é o João mais. Cristiano de novo. Ele tem que printar aqui, ó, não é o João. Não é o João. Entendeu? Beleza? Então, isso aqui é uma lógica, pessoal. Uma lógica, tá? É uma lógica que você aplica aí durante, né? E muita coisa. Que é coisa simples. Simples, simples, simples. É um método de condição, tá? Beleza. Pessoal, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é que aqui durante o desenvolvimento você também aprende como fazer um CRUD, né? Fazer uma inserção de dados em um banco de dados. Porque você cria o layout da página, você cria a lógica e você cria o banco de dados. Então, dentro da lógica, você manda salvar um dado lá no banco de dados. Esse banco de dados pode estar no mesmo local ou ele pode estar externo em outro local, certo? Então, eu vou fazer aqui uma demonstração para vocês, aqui para você ver. Ó. Então, eu vou abrir aqui o meu editor aqui do banco de dados, que é o Workbench, só para você ver aqui o negócio. A gente usa também aqui tudo pelo terminal, tá? Acho que eu vou abrir até pelo terminal, porque vai consumir até menos memória aqui e dá travamento. Então, vou fazer por aqui mesmo, ó. Então, eu vou chamar aqui esse banco de dados, pessoal. Tem um banco de dados aqui, ó. MySQL, -u, root, -p, tá? Pode fazer tudo pela parte gráfica, mas eu estou fazendo aqui pelo terminal. E... deixa eu cancelar aqui, pessoal. Vou fazer com outro usuário sem ser root, tá? Start TI. E a senha. Opa, deu erro aqui. O start -u, start TI, -p. Beleza, start, a senha start TI também. Beleza. Se eu usar aqui, ó, show databases, eu vou ver todos os bancos de dados que eu tenho aqui nessa máquina. E eu tenho aqui um banco de dados chamado CRUD, tá? Então, eu vou pegar esse banco de dados e vou deletar ele. Então, para mim deletar esse banco de dados, eu vou dar um drop database chamado de CRUD. Ponto e vírgula no final, dá um enter. Pronto, não existe mais esse banco de dados chamado CRUD. Então, show databases. E dá um enter. Olha lá, não existe mais banco de dados chamado CRUD. Beleza? Ótimo, pessoal. Para só ir para criar esse banco de dados de novo, a gente utiliza aqui, ó, create database chamado de CRUD. Pronto, o banco de dados existe de novo. Show databases. Dá um enter. Tem ali o banco de dados chamado CRUD, tá? Então é através desse banco de dados que nós vamos criar uma tabela e fazer inserção de dados nessa tabela, beleza? Então eu vou sair aqui do MySQL por enquanto. E vamos partir aqui para a loja. Pessoal, outra coisa, né? Você precisa aqui
para fazer isso aqui, você precisa do MySQL instalado na sua máquina, você precisa de um conector para conectar com a linguagem de programação que nós estamos utilizando aqui, é o Python, tá? Então, eu tenho aqui um ambiente virtual, que eu não vou falar nessa videoaula, tá? Esse ambiente env scripts. Aí, pessoal, que deu errado aqui. Eu tenho aqui um ambiente virtual. Scripts. Deixa eu ver. Verifiquei. Não sei se é nessa máquina que eu estava fazendo. Não é nessa aula aqui não, pessoal. Não é nessa aqui não, porque eu não tenho aqui um ambiente virtual, tá? Mas não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Eu vou aqui, ó, import. E pior que eu também não tenho aqui a biblioteca. Então, vocês vão ter que ver aqui, eu instalando aqui, tá? Então, bora lá. Então, eu vou aqui, ó, virtual env, tem que ter essa virtual env instalada. Venv, ele vai criar aqui um ambiente virtual para nós aqui, ó. Que era para ter, né? Mas não teve. Criou. Terminando de criar. Permitir aqui. Após criar esse ambiente virtual, pessoal, o que é esse ambiente virtual? É um ambiente isolado do meu sistema operacional. Então, tudo que eu instalar vai estar instalando dentro desse ambiente, não vai estar instalando no meu sistema operacional. Assim, eu não fico instalando muita coisa no sistema operacional, né? Que vai que uma hora eu preciso desinstalar, muita coisa, outra coisa, né? Beleza? Vamos esperar ele aqui terminar rapidão. Beleza. Ele instalou, ele criou, né? Então, agora eu vou ativar. Para ativar, eu tenho que usar o comando venv, que é o nome da virtual env que eu acabei de criar, scripts/activation. Ativou. Quando ele ativa, ele fica aqui azulzinho ali, tá? Eu vou limpar aqui esse terminal e agora eu tenho que instalar aqui, ó. Pip install MySQL conector Python. Se eu não me engano, o nome dessa biblioteca é essa, tá? Espero que eu não esteja enganado. Se ele começar a baixar aqui é porque está corretíssima. Se não tiver certo, nós vamos lá no Google buscar esse nome certinho. Mas eu acertei, tá? Beleza, vamos aguardar ele baixar aí. Porque na hora de eu importar aqui, se não tiver ele aqui instalado, eu não vou conseguir achar. Então, esse aqui, ó. MySQL. Olha ele aqui, ó. MySQL.conector. Esse aqui, ó. Viu que ele não deu nenhum erro, quer dizer que ele importou automaticamente para nós, tá? Nós precisamos dele. Então aqui, pessoal, vou criar uma conexão que vai receber o MySQL.conector.connect. MySQL.conector/connect, tá? E aqui eu vou colocar o nome do host, do servidor, vai ser localhost. Logo abaixo, usuário. Aí, usuário, que vai ser StartTI. Tem que estar aqui entre aspas duplas, tá? Se não dá erro. E aqui é uma vírgula, não é 2 pontos. Password, que vai ser StartTI também. Se não colocar esses aqui, dá erro, pessoal. Database vai ser igual root. For o banco de dados que nós criamos, tá? Opa. Fecha aqui, ó. Beleza. Esse aqui é o método de conexão nossa do banco de dados, tá? A nossa conexão é essa. Então, eu tenho que criar aqui um cursor. Esse cursor vai ser um comando, né? cnn, que vai fazer o comando aí do nosso banco de dados. cnn.cursor. Então, tudo que eu precisar executar com o banco de dados, eu tenho que chamar esse cursor aí para executar qualquer comando de SQL, tá? E agora eu vou criar aqui, ó, defina uma função para criar uma tabela, tá? Nessa tabela, pessoal, eu vou criar aqui uma variável que vai receber aí
a opção de criar uma tabela, tá? E eu vou usar esse comando aqui, ó, create table se not existir. Se não existir uma tabela chamada usuários, criar para nós. Se existir, não criar. E aqui nós vamos ter um campo de ID do tipo inteiro, com um auto incremento, né, que vai incrementar automaticamente aqui para nós uma numeração que é do tipo primário, primary key, tá? Nessa tabela eu vou ter dois campos, duas colunas, uma de nome, que é do tipo varchar de 100, e não vai aceitar números nulos, tá? E também eu tenho um campo de idade do tipo inteiro, que é not nulo. Não vai aceitar também campos nulos, tá? Esse aqui é o método de criar uma tabela, tá? Uma comandinha de criar uma tabela para nós aí. Só que, se eu não executar aqui, ele não vai criar a tabela, tá? Então, eu tenho que chamar aqui, ó. Tenho que chamar o cursor. É tudo maiúsculo, tá? Cursor. Ponto. Executar esse comando SQL. Após chamar isso, eu tenho que salvar, que é tenho que usar esse commit aqui. Esse commit é o que vai confirmar que escreveu nessa tabela para nós, lá no banco de dados. Que escreveu essa tabela no banco de dados. Então, vou executar aqui, ó. Executei. Se ele não dá nenhum erro, quer dizer que funcionou. Beleza? Não é todas as vezes, né, que dá erro que funcionou também não, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui o MySQL de novo para você ver que criou essa tabela lá. -u, start TI, -p, tá? Start TI também. Pessoal, provavelmente não vai dar tempo da gente fazer inserção de usuário, nem puxar o usuário, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Já deu 31 minutos, tá? Então, se eu dar aqui um show database, só para você ver, lembrar esse comandinho de novo, show database, você vai ver que existe, show database, bases, você vai ver que existe o banco de dados CRUD. Mas para mim usar esse banco de dados, eu tenho que chamar o comando de use CRUD. Quer dizer o seguinte, ó, selecionei o banco de dados CRUD. Agora eu posso dar aqui um describe na tabela usuário. Esse describe, ele descreve a tabela para nós. Opa, tá falando que a tabela usuários não existe. Tá, beleza. Por que essa tabela de usuário não existe? Alguém sabe por que não existe? Ó, não existe porque, como é uma função, essa função ela não executou eu clicando aqui. Eu tenho que chamar essa função aqui embaixo também, ó, que é criar tabela. Tá? Agora eu vou ter que sair aqui do MySQL de novo, tá? Porque senão não funciona. Então eu vou vir aqui, ó, executar primeiro de novo. Aí tá falando aqui, ó, que deu um erro aqui, ó, na tabela, tá? Na linha de idade. Vamos ver o que está errado aqui, ó. Idade do tipo inteiro, not nulo. Vamos ver aqui. Baixar. Tá, já sei onde é. Aqui, ó. Primary key, tá? Beleza, vamos executar de novo. Vamos ver se vai dar o erro, ó. Não deu erro mais. Vou limpar o terminal e vamos chamar o MySQL de novo. MySQL -u start TI -p start TI. Beleza, pessoal. Beleza. Então, eu vou vir aqui, ó. Não vou dar show database, mas você já sabe que existe esse banco de dados. Selecionei o banco de dados CRUD. E aí, aqui, pessoal, eu vou dar o describe. Descrever essa tabela do usuário para você ver, ó. Olha aí a tabelinha criada. Nós temos um campo ID, nós temos um campo nome e umas colunas, né? E uma coluna chamada idade. E aqui é do tipo inteiro ID, do tipo texto varchar, e aqui do tipo inteiro que é números também. Vê como é fácil e simples? Beleza. Vamos ver como a gente insere um usuário bem que rapidão, né? Acho que vai dar tempo. Só o do usuário, a gente não vai puxar não, tá? Então, defina criar usuário. Criar aqui outra função, tá? Usuários. Criar usuários. E nessa função vai ter um requisito aqui dos parâmetros. Tem que ter, você não vai conseguir se você não colocar um nome de usuário, e o nome de uma pessoa e uma idade, tá? Eu vou falar aqui que vai ter uma variável que vai receber esse comandinho aqui, ó. Esse comandinho aqui,
tá? Insert into quer dizer o quê? Insert, faz inserção na tabela usuários, na coluna nome e na coluna idade, esses valores que são aqui placeholder, tá? Que vai ser substituído pelos nomes que a gente vai colocar lá embaixo. Então, eu vou chamar o cursor, aqui, ó, chamar o cursor, ponto, executa para nós, a expressão SQL e também os campos dos placeholder que vai ser substituído, que é esses aqui, ó, que está aqui em cima, ó. Esses aqui são esses aqui, tá? Chamei eles aqui. Feito isso, pessoal, tá feito. É só salvar no banco de dados. Commit. E claro, não posso deixar de chamar essa função. Vou chamar essa função aqui, ó, criar usuário. Já fiz errado aqui, parei. É criar usuário, tá? E aí, pessoal, você não pode deixar essa função aqui em branco, tá? Você não pode deixar em branco. Vou colocar aqui, porque ele tinha auto-preenchido para nós. Você não pode deixar assim, ó, em branco. Se você deixar assim, vai dar erro, tá? Porque nós passamos expressão. E a expressão lá em cima, né, que é os parâmetros, né? Na verdade, os parâmetros. Nós passamos os parâmetros. E os parâmetros são dos nomes. Então, temos que colocar. Esses parâmetros são obrigatórios. Porque nós já falamos lá em cima que não vai aceitar campos vazios também, tá? Então, 25. Tirar esse número aqui, ó. Beleza? Então, eu vou criar agora um usuário no banco de dados, vai criar bem lá no banco de dados, o nome João, com a idade de 25 anos. Então, vamos executar aqui, ó. Vou sair aqui do MySQL de novo. Kit. E vamos executar. Pronto, ele falou que já salvou. Beleza, então vamos entrar no MySQL de novo. -o, start TI, -p. Start TI. Beleza, se eu dar um use CRUD aqui, e se eu dar um describe, pessoal, esse comando aqui, describe, ele não mostra para nós os dados inseridos nessa tabela. Aqui é só para descrever a tabela dos campos. Se você quer ver, né, os dados na tabela inserido, aí você tem que usar aqui, ó, o comandinho de select, asterisco é tudo, from, de usuários. Se eu dar um ponto e vírgula, tá lá, ó, já inseri uma pessoa, o primeiro ID dela é o número 1, e o João com uma idade de 25. Posso fazer outro, professor? Pode. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, Cristiano, e a idade aqui, 40 anos. Beleza. Eu vou dar um kit aqui. E agora eu vou executar de novo, pessoal. E na hora que eu vou fazer a consulta, agora não vou mostrar para vocês aqui pelo terminal mais. Eu vou mostrar pelo Workbench, né? Bench. Então, vou executar. Ele já salvou no banco de dados. E agora eu vou abrir aqui, ó, o que mostra o nosso banco de dados aqui pela parte gráfica, tá? Só para vocês verem a conclusão aqui dessa videoaula. Ele abriu aqui do outro lado, vou puxar ele para cá. É esse aqui. Então vamos clicar aqui, ó, para a gente logar nele. Ele vai pedir a nossa senha do root. Eu vou colocar minha senha do root aqui. Espera ela abrir. E aqui, pessoal, já tem uns comandinhos que eu já deixei aqui até guardadinho, ó. Seleciona a database, mostra o database, seleciona o banco de dados, descreve a tabela e seleciona todos os usuários. Então, vou clicar nesse raiozinho aqui, ó. Ele vai executar de cima para baixo e ele mostrou para nós aqui, ó, que o Cristiano já está aqui, ó. Certo? Fácil demais, né? Então, pessoal, a nossa videoaula que eu queria mostrar para vocês era essa. Espero que vocês gostou e até a próxima.